Vamos trabalhar nesse exemplo com a aplicação das funções receita, custo e lucro, certo? Então, na letra leia lá o texto, você está percebendo que o contexto é uma fábrica de móveis que vende mesas por R$70 cada, tem um custo de produção numa sobretaxa fixa de 8.000, somada a um custo individual de produção de cada mesa por R$30. Com esses dados já é possível achar as três funções que ele está pedindo, certo? Então vamos lá. Na letra A, você vai achar então a função receita. Lembrando que, vamos chamar, como eu estou vendendo mesas, ok? Meu produto mesas, eu vou chamar de x a nossa variável mesa. Então a letra A, ele quer a receita, certo? Receita é preço vezes quantidade. Preço, ele vende a R$70 e a quantidade que eu tenho eu não sei, é o x, é a variável. Acabei de achar a função receita. Custo, geralmente você tem um custo variável por cada unidade, mais um custo fixo quando ele menciona no problema. No nosso caso, o custo variável é R$30 por cada mesa. Então, cada mesa, 30 vezes x. E o custo fixo é essa sobretaxa de 8.000. Então, mais 8.000. Aí está a função custo. Lá do material teórico, você deve ter visto que lucro é receita, né, menos o custo. Então, eu vou pegar aquela receita que é o 70x e vou subtrair do 70x a função custo. Então, vai ficar 70x menos, abre um parênteses aqui, 30x mais 8.000. Perfeito? Agora você faz essa continha aqui, ó. Lembrando que o menos na frente do parênteses vai mudar todo o sinal ali. Então, vai ficar 70 menos 30, que dá 40x, e vai ficar menos 8.000. Eis a função lucro, ok? Agora vem a letra B. Na letra B, ele está nos pedindo para encontrar o ponto de nivelamento, certo? Ponto de nivelamento também é chamado de ponto de equilíbrio. Então, o que eu tenho que achar ali é o ponto de equilíbrio. Você sabe que o ponto de equilíbrio é, nivelamento, equilíbrio, break-even, é quando a receita é igual ao custo, ou quando o lucro vale zero. Você poderia perfeitamente pegar a função lucro igual a zero, ou pegar a função receita, que é o 70x, e igualar a função custo, que é o 30x, né, mais o 8.000. Passando o 30x para o primeiro membro, vai subtrair do 70x, vai ficar 40x igual a 8.000. Quando você faz a divisão, agora passando o 40 para cá, você vai ter um total x igual a 8.000 dividido por 40, que vai dar 200 mesas, ok? Então, ele vai ter que vender 200 mesas para atingir o equilíbrio, perfeito? Então, respondido, está aí o ponto de equilíbrio, o ponto de nivelamento. Na letra C, o que ele está pedindo na letra C? Se forem vendidas 200 unidades, ou melhor, desculpem, 250, ele vai ter lucro ou prejuízo, né? Então, x igual a 250. Já sabemos que com 200 ele já está no nivelamento. Então, é claro que vai ter um lucro com 250. Se a pergunta fosse essa, está respondida. Agora, vamos calcular o lucro para 250. Substituindo 250 na função lucro, vai ficar 40 vezes 250, tudo isso menos o 8.000, certo? Então, tem que dar um número positivo. Fazendo essa continha, vai ficar igual a, olha lá, 40 vezes 250 dá 10.000. Subtraído de 8.000 vai dar um lucro de R$2.000. Então, para 250 ele vai ter lucro sim, vai ter um lucro de R$2.000, beleza? Vamos ver a letra C, o que ele está pedindo. Então, a letra C, ele nos pede, letra D, ou melhor, ele nos pede quantas unidades. Unidades para nós é quem? É o X, então ele quer saber o X. Quantas unidades ele deve vender para ter um lucro igual a R$6.000. Claro que você não vai fazer de cabeça, como você já tem a função lucro, você iguala a função lucro a R$6.000 e vai ter a seguinte equação, lucro igual a 40x, certo? Menos 8.000. Pronto, uma equação do primeiro grau para você resolver, né? Passa 8.000 somando esses 6.000, vai ficar 6.000 mais 8.000, que dá 14.000, ok? 14.000 igual a 40x. Agora basta você dividir o 14.000, né? Você vai dividir o 14.000 por 40.
Dividindo 14.000 por 40, você vai encontrar 350. Essa é a nossa resposta. Então ele vai ter que vender 350 unidades, né, mesas, para ele ter esse lucro. Então, portanto, x igual a 350 mesas, beleza? Então fechou, tá aí. No último item ele está pedindo para você construir o gráfico dessas duas funções, né? O gráfico no mesmo plano cartesiano das funções receita e custo. Justamente isso serve para você identificar ali onde está o ponto de equilíbrio. Então vamos ver como é que isso ficaria. Vejamos lá. Iremos agora fazer o gráfico das funções receita e custo no mesmo plano cartesiano, ou seja, nos mesmos pares de eixos x e y. Eu já deixei para vocês ali a função receita, que é 70x, e a função custo, que é 30x mais 8.000. Os dois planos, x é a quantidade e y seria o valor, ok? Você tem que lembrar do seguinte, quando você tem para construir um gráfico, tá? Sempre que você tiver uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Então, o que caracteriza uma função do primeiro grau? É uma função que tem esse jeito aqui, ó, ax mais b. É exatamente o que nós temos lá, duas funções do primeiro grau. O a na primeira função é 70, o a na segunda é 30, o b na primeira é 0, o b na segunda é 8.000. O gráfico sempre será uma reta, e esta reta vai ser crescente ou decrescente, depende do sinal do a. Se o a for positivo, você tem uma reta que tem um formato assim, crescente. Se esse a for negativo, ok, você terá uma reta que tem esse formato assim, decrescente. Então, ou crescente ou decrescente, aí depende. Então, no caso, como o é positivo 70, como o é positivo 30, ambas as retas são crescentes, beleza? Então, vamos construir o gráfico da primeira, da receita. Então, o gráfico da receita será o seguinte, temos ali então a receita, vamos construir em azul, ela sai do zero e é crescente, porque sai do zero porque não tem o B, o termo independente, sai do zero e é crescente, aí está, tem uma inclinação maior do que a função custo. O que é uma inclinação? Como esse A aqui ó, é maior, 70, ela é mais inclinada, ela é mais próximo do 90 graus, o ângulo que ela forma com o eixo X. Beleza? Vamos construir agora o gráfico da função custo, certo? Função custo, vamos colocar em vermelho, 30x mais 8.000. Então ela não sai do zero, porque ela tem esse b igual a 8.000, ela sai do 8.000 aqui, ó. E a inclinação ela é um pouco menos inclinada, certo? Por que ela é menos inclinada? Por quê? Porque o 30 é menor que o 70. Aí está a função receita e função custo, esboços dos gráficos, sabendo que essa função, a função custo, ela saiu lá do 8.000. Então aquele ponto, se você fosse marcar ali, aquele valor seria o valor 8.000 que você teria que marcar ali, certo? Então a receita sai do zero, em contrapartida o custo sai desse ponto aqui que é o 8.000, ó, esse pontinho aqui. E a receita está saindo desse pontinho aqui que é o zero. E esse ponto que você tem aqui é exatamente aonde está o ponto de equilíbrio, o ponto de nivelamento, que você já tinha encontrado, projetando ali embaixo, esse ponto vai ser o 200. Para 200 unidades você tem o equilíbrio. Lembrando ainda que nessa região aqui, ó, se você vender menos que 200, você está no prejuízo. Se você vender mais que 200, você está no lucro. Ok? Então é para isso que serve o gráfico da receita e do custo no mesmo plano. Você consegue achar o ponto de equilíbrio. Aqui nós não calculamos o valor, mas calculamos apenas a quantidade que você tem que vender para ter o equilíbrio. Ok? Lembrando ainda que se fossem funções do segundo grau seriam parábolas. Funções do primeiro grau são retas, crescente se o A for positivo e decrescente se o A for negativo. Isso é apenas um esboço do gráfico. Beleza? Até um próximo exemplo. Então, nesse nosso segundo exemplo, temos mais uma situação onde um artesão tem um gasto fixo de R$600. Então, ele tem um custo fixo, falou em gasto é custo fixo, né? De R$600. E além desse custo fixo, ele gasta 25 por unidade produzida. Então, o custo variável que ele tem é 25 por cada unidade que eu vou chamar de X, ok? Juntando tudo isso, você já determina qual é a função custo desse artesão.
Então a função custo vai ser o custo variável, que é o 25x, mais o custo fixo, que é os R$600. Pronto, a letra A já está respondida. Então já começamos só com o texto respondendo a letra A. E a receita é em função da quantidade que ele vende por 175 a unidade. Portanto, a receita, 175, sempre o produto, a unidade, é o nosso X. Lucro, você sabe da teoria, que é receita menos o custo, certo? Então, receita menos o custo, você vai fazer essa equação. Então, esse lucro vai ficar a receita, que é o 175. Você vai subtrair o custo, que é o 25x, bota um parênteses ali, né, para não errar, mais os 600. Fazendo essa conta, você vai ter então que o lucro é 175 menos 25, que dá 150x, e menos 600. Beleza? Então a letra A já está respondida. A letra B, o que ele está perguntando na letra B? Na letra B ele está nos perguntando quantas unidades para ter o nivelamento, ponto de equilíbrio, né? Sabemos da teoria que ponto de equilíbrio é quando o custo for igual à receita, ou quando o lucro for zero. Então, igualando esse custo a essa receita, eu tenho ali o 25x, eu tenho ali o 25 mais 600, que é o custo, igual à nossa receita, que é o 175x. Uma equação do primeiro grau, isolo a variável, deixo 600 aqui, passo 25 subtraindo, 175 menos 25, você vai obter 150x. Portanto, 600, passo 150 dividindo, e você tem o valor de x. Então, o nivelamento vai ser quando ele tiver vendido e produzido 4 peças, 4 unidades, beleza? 600 dividido por 150. Já a letra C, ele está nos pedindo o seguinte na letra C. Então vamos lá, a letra C, ele nos pede para calcular o quê? Quantas unidades X deve ser vendida para ter um lucro igual a 450. Então agora ele quer um lucro de 450. Então você sabe que a função lucro era o quê? Era 150 menos 150x menos 600, perfeito? Então você vai colocar esse lucro aqui igual a 450. Pronto. Novamente você tem uma equação do primeiro grau, 150x menos 600. Passo 600 para lá somando, 450 com 600 vai dar 1050, igual a 150x, ok? Passo 150 agora dividindo, 1050 dividido por 150 igual ao nosso x, perfeito? Fazendo essa conta, você vai obter x igual a 7 unidades. Então, se esse artesão vender 7 unidades, ele vai ter um lucro de 450. Se ele vender 4, ele não tem lucro nenhum, ele apenas equilibrou, ele apenas chegou no ponto de equilíbrio, ok? Então é isso, é saber montar as funções, identificar custo fixo, variável, venda, valor de venda é sempre receita, e lembrar que lucro é receita menos o custo, ok? Até um próximo exemplo. Iremos trabalhar com esse exemplo, onde ele pede, ele dá a equação da oferta e da demanda e pede o ponto de equilíbrio e o esboço do gráfico, ok? Então, ali no texto está definido o que é ponto de equilíbrio, né? Nós sabemos que um equilíbrio de mercado é quando a oferta, né, que você tem, o que é oferecido, né, pelo fornecedor, a oferta é igual à demanda. Então, esse é o conceito de ponto de equilíbrio de mercado. Diferente de receita igual a custo, daí é outra definição que você está trabalhando. Nesse caso, resolver algebricamente é você pegar as duas equações e resolver um sisteminha. A primeira equação é a da demanda. Por que eu sei? Porque o x é negativo, a demanda é sempre decrescente, então menos x mais 4. E a segunda é da oferta, a oferta é 2x mais 1, 2x mais 1. Para eu resolver, como aqui eu tenho y, aqui eu tenho y, eu posso simplesmente igualar as duas equações, fazendo por comparação. Então eu obtenho o seguinte, menos x mais 4, que vai ser igual a 2x mais 1. Agora é resolver essa equação do primeiro grau aí. Então observe que agora você vai pegar o quê? Você vai pegar aquele x, o x, e isolar. Então eu tinha menos x aqui, passo 2x para cá, fica menos 2x. Tinha 1 do outro lado, passo 4 para lá, menos 4. Portanto, menos 2x com menos x dá menos 3x, igual a menos 3. Multiplica tudo por menos 1, vai ficar e divide por 3, x igual a 1. A partir do momento que você achou o x, não acabou o problema. Você tem que achar um ponto. Ponto é x e y.
ok? Se é x e y, você vai ter que substituir naquela equação ali, ó. Então você vai pegar esse x e vai substituir naquela equação. Considerando a substituição, então o y vai ficar igual a 2 que multiplica o x que eu acabei de achar que é 1, tudo isso mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Pronto, 3. Então, o que é o ponto de equilíbrio que ele pediu? Algebricamente, você calculou que é x igual a 1 e y igual a 3, ok? Esse é o ponto de equilíbrio algebricamente. Agora, você vai achar o quê? Você vai achar representar graficamente esse ponto de equilíbrio. Então, vamos achar, marcar as duas equações lá no plano. Lá no plano, você vai localizar, né, as duas equações no plano cartesiano. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o eixo x e o eixo y, e a partir do eixo x e o eixo y, você vai fazer o esboço dos dois gráficos ali, perfeito? Então, como é que isso ficaria ali para nós? Então, olha só, a letra B. A letra B, eu vou fazer o eixo x aqui. Então, eu tenho o eixo x aqui do lado, eu tenho o eixo y subindo aqui. Ok, tá aí o eixo y. Agora você vai fazer a reta da demanda. Y igual a menos x mais 4. Você sabe que ela sai do ponto 4 e ela é decrescente porque o x é negativo. Então a equação dessa demanda vai ficar uma equação assim, ó, decrescente dessa forma aqui. Já a equação da oferta, vamos colocar no azul, a equação da oferta, ela vai sair do mais 1, e como o x é positivo, ela é crescente, então ela sai do mais 1 e é crescente dessa forma aqui. Então, a oferta é sempre crescente e a demanda é sempre decrescente, ok? Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto de equilíbrio. Então, você acabou de achar o ponto de equilíbrio, que equivale a quanto? Equivale a 1 para o x, aqui embaixo, e equivale ao 3 para o y. Ok? Observem que a tua oferta saiu sempre do termo independente, saiu do mais 1 aqui. E a tua demanda, ela saiu lá do 4 lá em cima. Então a demanda, olha lá, saiu do 4 e decresce. A oferta sai do 1 e cresce. E aqui é o ponto de equilíbrio. Quando x for igual a 1, aqui, e quando y for igual a 3. É exatamente esse ponto que você tinha ali, 1 e 3, o chamado ponto de equilíbrio. Graficamente é sempre o esboço do gráfico. Lembrando o exercício anterior, sempre que o x for negativo, decrescente. Sempre que o y for... desculpe, o y não. Sempre que o x for positivo, crescente. X negativo, decrescente. Oferta é sempre crescente, demanda é sempre decrescente. Beleza? Vamos a um próximo exemplo.